tudo só porque é ecologia. Que miséria. Fica aí, viu, meu irmão? Fica aí, viu? Jesus. Gente, boa tarde. Eu gostaria de iniciar o Meet aqui, agradecer a presença de todos vocês, do pessoal que está aqui do Raciocínios Espíritas, do pessoal do Sheila, que muito me receberam de braços abertos. E eu gostaria que todos vocês, junto comigo, a gente fizesse, todo mundo se acomodando, que a gente fizesse junto um Pai Nosso. Porque antes das nossas atividades a gente ora e depois a gente ora também, não é assim? Então vamos juntos, em voz alta. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Cadê a juventude? Perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Agora nós estamos preparados. Não é assim? Gente, esse tema é muito palpitante e envolve todos nós. E o início de tudo isso, quando eu remeti esse trabalho para o Congresso, me fizeram duas perguntas, que agora eu socializo com vocês. Me perguntaram qual a relação entre ecologia e juventude. E a ecologia é uma lei moral? Vocês respondem no final. Que bom. Os objetivos principais desse trabalho, que envolve, assim, na verdade, uma reflexão pessoal minha também, e de meus colegas, dos meus amigos, é absorver essa essência entre espiritismo e ecologia, que envolve a nossa vida, de todos nós aqui. Não adianta se eximir, não adianta se eximir dessa responsabilidade, não é? Despertar para a educação ético-moral ambiental, que às vezes não está na escola, não está na faculdade, mas está na nossa vida. E expandir a consciência para a importância de um novo projeto coletivo de civilização que seja menos supérfluo e menos consumista. Não é para ninguém fazer voto de pobreza aqui, ad infinito, e achar que eu estou pregando que a gente vai ver no mundo, né? Não, não é isso. É um despertar de consciência. E aí, quando há esse despertar de consciência, a gente, intrinsecamente, a gente começa a ter uma visão mais sistêmica mesmo, da vida. E com essa visão sistêmica, por consequência, a gente vai despertar para essa interretroconexão do mundo, que quem fala é Capra e muitos outros, e a totalidade orgânica integrada de Deus. E baseado nisso, a gente... Pode passar, colega. A gente começa a perceber essas condições da vida na Terra. Quais seriam as nossas condições de vida no planeta? Ora, que não são só nossas as condições, não é? É de cada formiguinha que reside também conosco. E a gente começa a perceber que é algo tão notório, que todo o planeta é, na verdade, uma junção de cada partícula do que nós somos. Aí você pergunta, oh meu Deus, o que é isso? Muito complexo. Muito complexo. É que os nossos elementos, os elementos que compõem cada um de nós, está presente no planeta em que nós fomos designados a viver. Que nós chamamos o quê? De bioelementos. Quem está aqui nessa área mais de saúde, enfim, de nutrição, também entende o que são bioelementos. Então, esse equilíbrio entre esses elementos e suas reações possibilitam a vida no planeta.
que é estabelecida numa relação de grande reciprocidade e interdependência. Então percebam que o ser encarnado e o planeta em que nós vivemos se confundem. Isso é ecologia e espiritismo. Entender que nós somos um só. Esses são os bioelementos, a gente não vai entrar muito nessa seara, porque então meu tempo que me falaram de 30 minutos, de 30 a 40, vai estourar. Então nós vamos seguir adiante, que é discutir assim, todo mundo aqui, todo mundo, é espírita, né? A gente está no Congresso Espírita. Então a gente tem essa tendência a já ir realmente ir de encontro a essas três coisinhas, né? Eutanásia, aborto e suicídio. Esses três. Alguém aqui vai dizer que está tudo bem cometer suicídio, abrindo, não vou abrir o leque aqui para causas e consequências, mas enfim, aborto, suicídio e eutanásia. Todo mundo se posiciona, na maioria das vezes, contra. E o ecocídio? Alguém fala sobre isso assim de forma tão enfática? A gente não ouve muito, mas é a nossa vida e são as consequências dos nossos atos, enquanto encarnados, é que vai determinar o que nós vamos colher como desencarnados e como posteriormente encarnados novamente. Ou realmente vocês acreditam que um copinho de água que você bebe, não existe a possibilidade, mesmo que remota, de você reencarnar e se deparar com esse copo? Porque é possível. Em termos ambientais, isso é plenamente possível. Só que a gente não se dá conta disso, da responsabilidade que nós temos enquanto encarnados sobre o lixo que nós mesmos produzimos. Ora, se nós somos espíritas, vocês realmente acreditam na vida após a morte e na possibilidade de reencarnar aqui, não é assim? Poxa vida, deixa para o outro que não acredita na vida após a morte desacreditar que um copo plástico que ele bebe água, que ele pode se deparar ou não se deparar com esse copo depois, você pode se deparar. E é uma lástima isso, né? Mas é verdade. Então, seguindo, essa omissão que eu conversei com vocês antes, essa triste e é uma lástima essa omissão, eu apelidei carinhosamente de omissão sistêmica. Porque vejam vocês, a gente acha que só nossas ações, olha que tristeza, só nossas ações é que geram, de forma sistêmica, em uma cadeia sem fim, um mar de consequências. Mas as omissões também. Aí a gente vai no Livro dos Espíritos, que é um guia, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, e a gente pontua aqui alguns dos milhares, né, gente? Tem outros pontos, mas nesses três, a essência, basicamente, é muito simples. É dizer que todo o mal que você pensa, né, minha gente? Normalmente a gente tende a pensar assim, poxa, Laís, mas eu não faço mal. Eu sou uma pessoa boa. Mas em algum momento da sua vida, você chupou uma balinha e você jogou pela janela. Em algum momento da sua vida. Então, o que a gente traz com o Livro dos Espíritos, nesses pontos, é que nós somos responsáveis pelo mal que nós causamos diante do bem que nós deixamos de fazer. E isso inclui não só o bem com o outro, consigo próprio, mas com o meio ambiente que, pasmem, é você. E quando a gente adquire essa consciência sistêmica e de que às vezes nós somos omissos mesmo,
a gente entra nessas gerações futuras de encarnados que podem fazer alguma coisa pelo nosso planeta. Porque eu fiquei imaginando na questão da omissão sistêmica, foi um exemplo fantástico, assim, eu imaginei. Na semana passada, eu peguei um Uber, aí o rapaz me ofereceu a famigerada balinha. A famigerada bala. Isso era 6h30 da manhã, ele me ofereceu uma bala, com a água, com a famigerada água também. Ele, a senhora aceita? Aí eu disse, não, meu senhor, de manhã já tomei café e tudo. Mas eu fiquei refletindo no caminho o seguinte, imaginem, se todo ser encarnado aceita essa balinha do Uber e joga pela janela. Aí eu fiquei imaginando 3 grupos de encarnados, 3 tipos de espírito, né? O primeiro espírito, ele aceita a balinha, não estou dizendo que é para rejeitar a balinha não, viu? Mas assim, só para refletir. O primeiro encarnado, ele aceita a balinha e aceita a água. O negócio é o que ele faz depois, né? Ele aceita a bala, aceita a água e joga pela janela. É o primeiro encarnado, coitado. O segundo encarnado, ele aceita a bala, aceita a água e fala assim para o motorista, você tem um lixo aí? E aí vem o terceiro grupo de encarnados, de espírito, que diz assim, não tem nada não, eu jogo no lixo respectivo, que aqui você não tem um lixo devido, eu levo e quando eu chegar no destino final, eu dou o destino final. Não é assim? Aí eu fiquei imaginando, esse terceiro espírito, que assim, não somos nós, né? Ainda, é o que vai agrupar essa geração futura de encarnados. Não é super-herói, não. É quem já despertou. Não é verdade? E nessa transição planetária, que são justamente esses espíritos que estão tentando remar contra a maré, literalmente. E nesse grupo de espíritos que lutam contra um consumismo exacerbado e contra uma falta ainda de consciência de muitos encarnados, que infelizmente ainda é a maioria, por outras razões que a gente vai discutir aqui. E aí eu fui no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí quando eu cheguei no Evangelho segundo o Espiritismo, eu fui ler aquele capítulo ali que Santo Agostinho, uma maravilha, né? Aí eu fui ler o que Santo Agostinho estava falando sobre esse mundo que a gente fala de regeneração. Aí eu disse, pô, a gente está na transição planetária, não sei o que, essa coisa bonita. Aí eu lendo, eu disse, mas vem cá, esse mundo de regeneração vai ser como em termos ambientais? Não sabemos. Que tal? Não é para entrar em desespero, não, mas assim, nós não sabemos como será esse mundo, que assim você pode estar nele. Olha que maravilha, né? Então, em termos morais, Santo Agostinho já diz claramente, a gente sabe disso, que em termos morais nós vamos evoluir, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente não vai retrogradar. Mas o planeta que vai nos receber, nós não sabemos. Mas a tendência natural qual é? Qual será a tendência? Qual será esses aspectos físicos desse planeta que vai nos receber? Porque, veja bem, né, gente? Jogar um papel de bala do Uber pela janela, você faz em milésimos de segundo, não é isso? Porque você não pensa sobre isso na hora. Você quer se desfazer do lixo, não é isso? Mas você já parou para pensar, para degradar aquilo que você, em um milésimo de segundo, se desfez, quanto tempo vai levar? É muito tempo, viu? Então, um milésimo de segundo que você não refletiu, gerou um impacto dependendo da composição daquilo que você jogou pela janela, vai demorar, pasmem, até a sua próxima reencarnação. Porque, vamos pensar aqui, pode ser que demore 50 anos, né, minha gente? O plástico está por aí para se degradar.
né? Então é o seu copinho de água mineral que você jogou pela janela, entendeu? Aí eu coloco a gente, André Trigueiro fala muito isso, né? Nos coloca como suicidas indiretos, como o ecocídio que a gente está falando, né? Ele nos coloca como suicidas indiretos e realmente, porque nós somos responsáveis pela água que poluímos, pelo ar que nós mesmos contaminamos. Não é verdade? Então, nós somos suicidas indiretos. Então, não adianta você ficar criticando muito o suicida, não é verdade? Dizer, não, o suicida vai para o umbral. Meu filho, você pode ir também. Você pode ir também, porque você está degradando o meio ambiente que você é responsável. Não é responsável indireto, não é responsável direto. Porque esse é o planeta que você foi designado a morar. E aí a gente entra na parte bonita da história, que é a essência do trabalho, que é esse comparativo do espiritismo e da ecologia. São até parecidos, né, Kardec e Haeckel? Olha que fofos. Foram os desbravadores das ciências, né, dessas ciências. Então, veja que o momento histórico em que surge, em 1857, 1888, bem próximo, ambos enxergando o espiritismo e a ecologia de maneira sistêmica, e eu achei fantástico, fantástico. A essência está aqui, na descrição, na Gênese, do que seria essa visão sistêmica para o espiritismo, quando ele fala, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Haeckel, sem estar ligado ao espiritismo, fala, o conhecimento biológico nunca é completo quando o organismo é estudado isoladamente. Isso é ecologia. Nós não estamos isolados. Eu não sou Laís sozinha, eu dependo das suas reações em cadeia. Eu dependo que você não jogue o papel de bala pela janela. Eu dependo que você tenha uma consciência maior de como você vai consumir. Eu, Laís, não consigo sozinha. Eu preciso da juventude fazendo isso e pensando dessa forma também. Então, veja a responsabilidade de vocês. E aí a gente entra nessa parte importante de análise de ecologia e espiritismo. A gente vai entrar no Livro dos Espíritos, na lei de conservação. Para não se tornar muito enfadonho, né? Enfadonho para a gente aqui, pós-almoço, a gente vai analisar só alguns pontos, certo? Então, na questão 705, pergunta assim, por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Pode focar no que está em vermelho. A Terra produziria sempre o necessário. Se com o necessário soubesse o homem contentar-se, a gente não se contenta, né? Ou a gente se contenta? No gozo dos bens terrenos, eu achei até interessante quando eu li essa questão, porque para quem não acredita nisso, nessa relação de ecologia com o espiritismo, pode até pensar que isso aqui salva, né? Quando pergunta, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Aí ele diz, esse direito é consequente da necessidade de viver. Aí você pensa, poxa, então estou salvo. Estou salvo porque são as minhas necessidades, não é? E aí entra nessa parte da tentação que eu achei fantástica, quando pergunta com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais. É a tal da tentação.
É a tentação. É aquela velha história. Você vê, durante todo o seu processo encarnatório, muito dificilmente você vai ter sua possibilidade, se você está sentado aqui, de dirigir uma Ferrari, né? Aí você já pensa, que coisa horrível. Que coisa horrível. Mas assim, muito dificilmente. Mas você pode se deparar, como eu já tive a oportunidade de me deparar, de ver uma Ferrari assim passando, sabe? Passando assim. Aí você, poxa, vi nessa encarnação uma Ferrari. Tá de boa. Já é o suficiente, né? Já ter visto nessa vida, não é assim? Aí a questão da tentação, eu fiquei imaginando outra coisa, na verdade. Eu fiquei imaginando, poxa, a tentação, eu lembrei, poxa, para os mais bíblicos, a gente é tentado desde Adão e Eva. Para os mais bíblicos. Eu fiquei pensando, poxa vida, mas a gente continua sendo tentado. Porque tem aquele tal do celularzinho, que é uma maçã mordida. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas ele sai do 5, do 6, do 7, do 9, do 10? O tal, né? Você já sabe qual é, não precisa nem falar. Pois é. Aquele, você não basta o 5. Se ele não quebrar, tiver perfeito, a funcionalidade perfeita, você quer o 9. O seu é o 5. Marquito, pois é. Pois é, está satisfeito, né? Continua funcionando perfeitamente bem. Fala, não fala? Pois é. É isso. Aí você pergunta assim, porque meu celular está até com probleminha, né? Aí eu cheguei, fui na loja e tal, com meu irmão, eu cheguei e perguntei, moço, qual a diferença desse celular para esse? Faz o que de diferente? Ele nada, só o tamanho. É só o tamanho, é só para quem não se adaptou ao tamanho. Eu disse, mas que besteira. Mas é R$1.000 de diferença. É só o tamanho. Então, aí eu fiquei pensando, poxa, mas se ele é menor, não deveria ser mais barato? Deveria. Mas tem gente que gosta de tudo muito, né? Tudo muito. Aí é isso. A gente segue, vamos seguindo. No 713, pergunta assim, traçou a natureza limites aos gozos? Olha que resposta fantástica, né? Traçou, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Ora, imagine, não somos nós, né? Aí essa parte aqui, menino, interessantíssima. Olha que coisa fantástica. É um guia, né? O Livro dos Espíritos é um guia. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Aí ele fala, pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja. É o amiguinho que você olha na faculdade e tá com a blusa da Lacoste. Aí você diz assim, que metido, que metida. Que metida. Filho, não sinta inveja não. Deixa a pessoa com a blusa da Lacoste, se a pessoa pode comprar, deixa que ela compre. Desde que ela faça caridade em paralelo. Deixa o menino ter uma Ferrari também. Que besteira. Aí, perto da morte física ou da morte moral? De ambas. Agora, pior é você que está invejando. Porque se você está com inveja, o problema é seu. Né? Não é o problema da pessoa, porque teve condições de comprar Ferrari e de comprar o telefonezinho da maçã 9, 10, 11, 12. Aí a resposta, o comentário de Kardec é que é fantástico. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo coloca-se abaixo do animal. Olha que fantástico. Você tem um celular que você está de alta tecnologia e, na verdade, tu está abaixo do animal. Fantástico, hein? Pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Ou seja, se você está desejando aquelas coisas, o problema é seu. Olha. Pode seguir. Aí a gente entra na questão de análise do necessário e do supérfluo, que aí é brilhante, porque a gente começa a ver que a gente é animal mesmo. Olha, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é sábio conhece por intuição, não sou eu, né? E não são vocês também, que conhecem por intuição, não é verdade? Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Sou eu.
sou eu. Eu estou nesse patamar aí, porque por intuição eu ainda não consigo, não. Eu sou a pseudo-sábia, não é assim? Somos pseudo-sábios. Então eu estou nessa segunda aqui. Aí outro questionamento que eu coloquei como necessidades ilusórias seria, mediante a organização física que nos deu, não traçou a natureza o limite dessas nossas necessidades? Olhe que resposta fantástica, que só podia ser fantástico. Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que ele deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição. Vocês imaginem isso? Imaginem isso, que os nossos vícios e os nossos desejos, eles alteram a nossa constituição e nossas concepções sobre necessidade, sobre ser supérfluo ou não ser supérfluo. E aí eu gostei muito, viu? Eu estou no estudo do mestrado agora, e minha professora, entrei em discussão com ela, dizendo, mas professora, o que é essa necessidade, o que é esse supérfluo de políticas públicas, viu? Aí ela, mas minha filha, necessidade básica é básico, eu sim. E eu achando e defendendo que seria algo cultural, que o pessoal no Haiti não pode desejar a mesma coisa que o pessoal na Dinamarca. Aí eu fui ler esse economista chileno. Olha o conceito que ele dá. Os desejos são infinitos e insaciáveis, enquanto que as necessidades humanas são poucas, finitas e podem ser consideradas as mesmas em todas as culturas, povos e períodos históricos. O que muda é a forma como essas necessidades são atendidas. Aí eu me rendi, né? Sabe como é? Eu disse, professora, é isso aí mesmo. A senhora está certa. Porque saúde, eu pensei logo em duas coisas básicas, né? Saúde e alimentação, não é assim? São necessidades básicas. Sem isso você não vive. Você pode viver sem a bala do Uber, né? Você pode viver sem a Ferrari também, você pode viver, e você também pode viver, pasmem, sem o tal do celular com a maçã mordida. Você também pode viver sem isso, basta querer. Você já viveu um dia sem, né? E aí a gente segue. Eu fiquei imaginando o seguinte, que aqui vocês vão ter que se reconhecer. Aí o problema é de você, né? Porque eu já fiz esse trabalho aqui, aí o resto é com vocês. Eu fiquei imaginando o que seriam essas habilidades para um encarnado chegar para essa educação, adquirir essa educação em desenvolvimento sustentável. Aí eu tracei umas coisinhas assim. Como é que esse encarnado deveria pensar? Como é que a gente teria que pensar? Se você já incluiu um desses aqui, sinta-se feliz. Eu pensei que primeiro teria que ter aquela visão, aquela expansão de consciência, né? Se você ainda não expandiu, aí vai ter um trabalho maior, né? Talvez na próxima encarnação, em outro planeta, né? Então, eu pensei assim, poxa, a doutrina espírita, já que a gente é espírita, já nos esclarece esses objetivos de nossa vida. O que a gente veio fazer aqui, tudo em paz, né? Que nós somos responsáveis por esse planeta, pelas questões ambientais, então a própria doutrina já nos dá aquela luzinha. E seria esse despertar crítico e reflexivo também, que não depende da doutrina, sabe? Você pode não ser espírita e você ter esse despertar, esse pensamento crítico, que seria aquele raciocínio assim, poxa, o que é bom, o que é ruim, jogo ou não jogo o papel pela janela, aquelas coisinhas, sabe? Reciclo ou não reciclo, vale a pena eu levar esse lixo todo aqui que eu reciclei em casa, ficar acumulando esse negócio dentro de casa, para chegar uma vez, de 15 em 15, uma vez no mês, levar naquela tal daquela coleta XYZ, dá muito trabalho, é uma escolha. Esse pensamento, desenvolvimento desse pensamento sistêmico, que o Espiritismo nos ensina, né? Que tudo se encadeia, há uma interretroconexão que conecta tudo e todos. E esses dois pontos aqui interessantes que eu coloquei, que as nossas necessidades e desejos,
O que nos conduz a ter essas necessidades, ou ver como necessidade e ver como desejo, é uma questão de evolução do espírito. Isso é um fato. O que faz você sentir necessidade de ter um celular mais interessante, digamos assim, que chame mais atenção, é um traçar da sua evolução. Isso é um fato. E, então, essa percepção desse limite do necessário, que fala no Livro dos Espíritos, ele vai aumentando na medida em que evoluímos intelectual e moralmente. Lembrando que, como diz, para quem gosta aqui, né, de filme e tudo, enfim, como diz o tio Ben, do Homem-Aranha, grandes poderes recaem em grandes responsabilidades. Então, se você também tem muito conhecimento e está aqui no congresso, ouvindo essa palestra, consequentemente, você já não sai daqui nulo. Então, agora a responsabilidade é sua. Eu estou fazendo a minha parte. Pois é, não estou me eximindo. Vou continuar reciclando meu lixo. Agora sim, o que é que você vai fazer em casa, aí a responsabilidade é sua. E esse espírito, também esse ser encarnado, seria um ser que pensa em construir pontes e não paredes. É um ser multiplicador. Então agora é com vocês sair daqui e virar multiplicador da ideia. E aí minhas reflexões, está se aproximando do final, não boceje, estou vendo. Aí chegando nas reflexões finais, a gente chega, meus questionamentos pessoais foram: como nós podemos viver bem dentro dos limites da biocapacidade da Terra e que alterações eu posso fazer nos meus hábitos? Que alterações vocês podem fazer nos hábitos de vocês para construir esse equilíbrio ecológico e sustentável? Pensando, isso aqui foi uma informação fantástica, vinda da própria Federação Espírita, inclusive, que diz que a cada 1 quilo de lixo que a gente descarta, foi necessário 40 quilos para gerar aquele lixo em cadeia. Porque, veja bem, você compra aquele copinho de água, ou aquela garrafinha, aí você pensa, que besteira, é só uma garrafa, não vou entregar no lugar devido para reciclar. Você sabe que aquilo em cadeia não tem, na verdade, só 330 ml, não tem só 500 ml, dependendo da garrafa não tem só 1 litro, vocês sabem, né? Porque na cadeia produtiva, aquilo ali gerou muito mais lixo. Então veja como as suas escolhas, inclusive do que você consome, é de suma importância. Aí eu botei um questionamento que o pessoal vai puxar minhas orelhas assim, sabe? Mas eu acho por bem botar. Como cada casa espírita, porque a gente está falando de casa planetária, né? Esse negócio bonito, esse negócio macro e tal. Mas assim, como é que a casa espírita tem centro espírita? Então, assim, como é que cada casa pode dar esse exemplo do cuidado, né? Por exemplo, assim como na sua casa também, num nível muito menor, você pode dar o exemplo, como é que a casa espírita pode dar esse exemplo de cuidado com o planeta? Fica a pergunta, né? Então, aquele projetinho ambiental que você escreveu, mandou para a casa espírita e foi rejeitado há 5 anos atrás, aí eu digo, poxa, tenta de novo, vai que? Né, juventude? Vai que? Né? Se a casa dá um apoio. Então, as ações práticas sugeridas são básicas. Reduzir geração de resíduo, aí é cada um por si e sua consciência. Instaurar a educação ecológica e prática nas casas espíritas, maravilha, né? O tema seria abordado no famoso ESD, no nosso estudo de base, na infância e na juventude, vocês aí. Implementar projetos de coleta e educação ambiental com os trabalhadores, com os voluntários espíritas, com a comunidade, né, com os assistidos das casas. E aí eu fui ver, meninas e meninos, que tem esse projeto fenomenal da Federação Espírita, chamado Projeto de Educação Ambiental na Casa Espírita, que o nome é Paz, né? Aí eu fiquei imaginando, e realmente, de fato, porque não tem como viver em paz
e um ambiente degradado. Então, tudo a ver, foram intuídos com o nome desse. Aí eu fico imaginando, poxa vida, a gente replica tanta coisa ruim, não é verdade? Tanto pensamento ruim, negativo e tudo. Por que não replica coisas positivas? Eu tenho certeza que a Federação Espírita não vai reclamar de plágio, nem de direitos autorais. Então, assim, está na hora de começar a replicar isso aí. Entendeu? Então, está nas mãos da juventude também, está na mão de todo mundo. Mas, assim, cabe a vocês darem uma forcinha com a criatividade de vocês e tudo, redigir uns projetos, né, para a casa espírita respectiva de vocês, para poder implementar isso aí, ó. Começar o pessoal a falar em doutrinária, no estudo da juventude, da infância e juventude, para já ir trabalhando. E aí, minha conclusão, para eu não ficar enchendo mais a cabeça de vocês. Minha conclusão é muito simples. É pensar que o ser encarnado, que realmente não se considera como parte do todo, né, minha gente? E que não considera realmente como uma missão transformar o planeta em que vive, é lastimável. E eu pensei até, eu fiquei até imaginando, né, quando eu comecei a estudar para o tema, um negócio muito bonito, porque quando a gente lê, todo mundo aqui, eu acho que já deve ter lido mesmo, Nosso Lar. Aí você lê Nosso Lar, assiste aquele filme, tem gente que vai assistir o filme, nem lê o livro. Mas tá tudo de boa, né? Faz parte. E aí você assiste aquele filme, é até melhor, porque você visualmente fica até deslumbrado, pensando assim, vai que é assim. Só que tem uma questão, né, gente? Você, embora a gente realmente acredite, todo mundo aqui acredita que existe a vida após a morte e que nós vamos seguir. Mas a gente não pode se eximir da responsabilidade que nós temos de cuidar da casa planetária que nos foi designada. Então é como eu digo, no aqui e agora, nosso lar é aqui. Então eu deixo vocês com essa reflexão, me coloco à disposição e eu gostaria de fazer uma oração no final, aí a semente são vocês. E se vocês quiserem ler esse artigo e muitos outros dos colegas que estão até apresentando trabalho aqui no Congresso, é só ir nesse site do Raciocínios Espíritas. Esse vídeo provavelmente aí, se aprovarem, vai que cai lá. E eu gostaria de todos juntos a gente ler uma prece que foi feita inclusive pelo meu irmão, Ivan Lantier, desencarnado, que com certeza está com a gente nesse momento e que tem tudo a ver com o meu tema, que não é só meu, é nosso. E diz assim: Deus, meu Pai, guia da minha vida, mostre aos espíritos de luz os caminhos que devo seguir. Entrego a esses seres iluminados a missão de lhe entregar minhas palavras de oração. As montanhas, que elas se abram diante da minha fé, para que eu, Senhor, possa ver a obra divina e esplendorosa do seu horizonte. Agradeço as graças que recebi na minha humilde existência, ao canto dos pássaros, o revoar das árvores e o nascer do astro, seu filho Sol. Que sua luz, meu Deus, nos alumie em todos os seus espectros. O vermelho sangue de Jesus seja agradecido pelo homem como honra eterna. O amarelo das riquezas que deste aos seus filhos para viverem sadios. O verde das suas florestas e bosques, pulmões da criação. O azul, Pai, do seu rosto magnânimo e o violeta das nossas esperanças e renovações. Que todas as cores da sua luz nos abençoem em toda a sua potência. Que as lágrimas das nuvens sejam também dos seus filhos e que os rios sejam fruto das águas felizes do Senhor. Se chorares, meu Deus, em potência e raios, saberemos que erramos e nos perdoe se pecamos. Mas se for de tristeza, Pai, então rezaremos pela sua alegria, mantenedora da nossa felicidade. Que assim seja,
Que Deus nos abençoe. Muito interessante o tema, certo? Meu comentário é, existe um livro, na verdade, que, não sei se você conhece, que é Espiritismo e Ecologia. De André Trigueiro. Eu não lembro, porque eu li ele há um tempão, era guria ainda. Não tem muito tempo assim, não. Não, mas tem um tempo que eu lia, pela idade, eu não tinha tanta atenção, mas eu li ele inteiro e eu passei pra frente. Mas eu trago ele porque, assim, você trouxe para uma outra ótica. Você trouxe pela ótica do Livro dos Espíritos, pela ótica de Kardec. Eu achei muito legal, incrível, como você conseguiu pegar no Livro dos Espíritos cada passagem e trazer sobre a ecologia. Fantástico. E é isso, parabéns. Obrigada. Meu nome é César, parabéns pelo trabalho, né? Você citou a questão do lixo, tudo. A longo prazo, você citou a questão do corpo descartável, né? Então, pensando bem assim, a curto prazo, vivemos em uma sociedade consumista, infelizmente, né? Cada vez mais produção de massa de alimentos. Então, isso leva a um principal desequilíbrio ecológico que se chama o uso de agrotóxicos. Aí, muitas pessoas não percebem, mas, infelizmente, se olhar ao nosso redor, a questão das abelhas. As abelhas não estão sumindo em relação ao nosso planeta. Aí você fala, César, qual a importância das abelhas? Ela produz mel e as abelhas do gênero Apis de Ferrão pode explicar. Mas olha bem, por exemplo, essas flores aí para embelezar aqui essa sala, precisam das abelhas. As abelhas também é crucial, né? Através do processo da polinização, produzir frutos. Aí eu estava esses dias, que eu trabalho na iniciação científica, né? Na UEL, eu faço biologia, eu trabalhando com vespas. Aí o meu trabalho é voltado à citogenética. Aí eu estava observando os guardinhas, que eu chamo de o tiozinho da UESC, né? Queimando vários ninhos de vespas. Eu ia criticar, por que você está queimando, né? Mas eu reparei e fiz a pergunta consigo mesmo. Falei, não, eles não são culpados de queimar o ninho da vespa. Infelizmente, é a educação que não foi instruída de forma coerente. Eles queimam o ninho das vespas e não sabem qual é a importância dessas vespas para a questão do fator ambiental. Aí, eu pensei mais longe ainda. Devido ao despreparo de muitas vezes profissionais da área biológica, ou sei lá, agronomia, estão nas escolas, eles não passam os conteúdos coerentes para os alunos, o que gera uns adultos doentes para uma sociedade totalmente doente, o que leva a saber o que leva a pessoa a consumir um bife no almoço, que equivale a vários hectares de plantas sendo devastadas. Então, como biólogo, futuro biólogo, eu vejo assim, a única mudança para melhorar o mundo começa a partir de nós. Somos exemplos. É ver que uma vizinha está lavando um passeio ali com mangueira já ligada, e em vez de fazer a minha atitude, simplesmente eu pego um balde e vou fazer o mesmo processo que ela fez. É ver se um aluno ou somente uma pessoa jogou um papel na rua, eu pego aquele papel e coloco na lixeira. Porque o papel do ser humano não é mudar o outro, não é realmente querer mudar o outro à mão, no caso, de forma brutal. Mas se eu quero mudar o outro, aí eu tenho que dar o exemplo. O exemplo é que transforma a sociedade. Então, infelizmente, a única saída é essa. Tem que ser exemplo. Excelente. Mais alguma pergunta? Não? Então, eu vou fazer meu comentário para fechar. Eu achei fantástico o trabalho. Eu queria ter feito um trabalho para esse congresso, infelizmente, não consegui. E se eu fosse fazer, eu acho que seria exatamente assim, nessa linha, porque eu também me interesso muito. Fiquei aqui maravilhada, tá? Super de parabéns, muito bem feito. E eu não tinha pensado, como o Miane falou, em pegar coisas do Livro dos Espíritos, né? Que a gente não estuda isso, né? Infelizmente, deve ser inserido. Todo mundo agora tem que reciclar porque é responsável. E a gente não estuda isso na casa espírita, é um assunto que não é difundido, não é dado como importante, né? E a gente tem que mudar isso porque é nosso planeta e vão ser dos nossos filhos, netos e nossos nas próximas encarnações. Então, a gente tem que começar a cuidar do nosso planeta como a gente cuida da nossa casa. Ninguém joga lixo no chão de casa, por que joga na rua, sabe?